Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. Nós vamos continuar fazendo a prova da FUVEST de 2014. Questão 82 diz, na gametogênese humana, na formação de gametas humanos. Antes de olhar aqui as alternativas, vamos olhar como acontece a gametogênese humana, começando pela formação do espermatozoide. Tá? A formação do espermatozoide começa com essa célula aqui, que a gente chama de espermatogônia. Espermatogônia do tipo A, fazendo mitose. Tá? Uma das células continua sendo espermatogônia do tipo A e a outra vira espermatogônia do tipo B. Por que isso? Porque é do tipo B que vai dar origem, lá no final das contas, ao espermatozoide. Então, por que eu não faço duas espermatogônias do tipo B? Porque aí eu não vou... Chega uma hora que acabar a minha espermatogônia do tipo A. Acaba, entre aspas, a matéria-prima para fazer espermatozoide e eu não consigo mais fazer. Então, para eu continuar a produção, né, na produção enorme de espermatozoides que é feita durante anos a fio, eu mantenho uma espermatogônia como sendo do tipo A, porque depois ela pode fazer mais uma mitose, depois mais uma mitose, e aí eu vou ter sempre uma do tipo B para dar origem à coisa toda. Tá? E a espermatogônia do tipo B vai fazer mitoses, tá? Todas essas mitoses aqui, e vai dar origem, no final das contas, a esse carinha azul, que é o espermatócito primário. Desculpa, espermatócito do tipo 1. Tá? Então, o espermatócito do tipo 1 veio lá da espermatogônia do tipo B. Tá? E aí, o que acontece? Todas as células aqui, toda essa galera é diploide, inclusive esse carinha aqui, tá? Todo mundo aqui é diploide, todo mundo é 2N. Só aconteceu mitose até agora. Só que o espermatozoide, você bem sabe, ele é haploide. E isso você consegue fazendo por meiose. Então, a meiose vai acontecer aqui. A partir do espermatócito primário, diploide, ele vai fazer meiose. A primeira etapa é reducional. Então, é 2N vai virar célula N. Essa célula N é o espermatócito do tipo 2. Eita, espermatócito do tipo 2, tá? E aí ela vai continuar aqui a meiose, bem tranquilo, e vai dar origem à espermátide. Tá? E a espermátide, então, vai passar algumas semanas amadurecendo com a ajuda das células de Sertoli lá no testículo até virar um espermatozoide com cara de espermatozoide. Então, você tinha espermatogônia do tipo A, mitose. Espermatogônia do tipo B, várias mitoses. Espermatócito 1. O espermatócito 1, então, entra na meiose, vira espermatócito 2, espermátide. E a espermátide vai amadurecer até virar o espermatozoide. Tudo bem? Tudo bem. E o óvulo? Tá, parênteses, isso tudo acontece a partir da puberdade. Tá? Na formação do óvulo, o começo da formação do óvulo vai acontecer lá na vida intrauterina ainda. Intrauterino. Tá? Antes da menina nascer, a célula germinativa primordial vai entrar naquilo que um dia vai ser um ovário, tá? E vai se transformar em oogônia. Tá? Ela vai virar oogônia. A oogônia vai se multiplicar, fase de proliferação e tal. Vai fazer mitoses, vai formar mais oogônias. Pode escrever oogônia ou então ovogônia. É a mesma coisa. Tá? E aí, ao contrário do espermatozoide, que vai passar por uma série de mitoses, aqui vai direto para a meiose. Ainda antes da menina nascer, começa a meiose. A meiose a gente representa por R, ponto de exclamação. Não é fatorial, também não estou gritando R, é só a forma de escrever meiose. Tá? Ele começa a meiose, aquele vou, não vou, estou começando a prova, assim, pá, parou. Ele interrompe já no começo da meiose e vai esperar até a puberdade. Lá quando começa um ciclo menstrual, tá? Que vai ter esse cara aqui. Eu não escrevi o nome dele, né? Esse aqui é o ovócito primário. Então, esse cara é o ovócito primário. Esse cara aqui, tá?
esse cara aqui, o ovócito primário, vai continuar, vai terminar a meiose 1. Tá? Uma vez por mês ele termina a meiose 1, vira ovócito secundário, aqui, e essa outra célulazinha pequenininha aqui de nada, tá? Ela basicamente só serve para conter o outro núcleo. Isso aqui vai ser degradado depois e a gente chama isso aqui de corpo polar, o corpúsculo polar. E é só. Como assim é só? E a outra etapa da meiose? A outra etapa da meiose só vai acontecer caso um espermatozoide venha, ocorra a fecundação, e acontecendo a fecundação, só aí é que o ovócito secundário vai terminar a meiose, vai fazer a meiose 2 e vai virar o óvulo. Tá? Antes disso não tem óvulo. Vai ter gente que, né, sempre tem um idiota para falar, porque a mulher demora para se arrumar até na hora de fazer gameta. Mas não é uma questão de demorar, é uma questão de usar mais economicamente os recursos. Para que eu vou fazer uma meiose que não vai dar em nada? Tá? Quem faz meiose que não vai dar em nada, no final das contas, é homem mesmo. Né? A gente precisa disso aqui porque a gente precisa de grandes quantidades de espermatozoide e tudo mais. Mas a mulher, como é muito caro fazer óvulo, como a coisa é toda, né, bem regradinha, tudo mais, ela só vai fazer a meiose, só vai terminar a meiose, vai fazer meiose 2, apenas se acontecer a fecundação. Senão, nem vai se dar o trabalho. É uma questão de usar de uma forma mais inteligente os recursos. Tá? Vamos olhar aqui as nossas alternativas de baixo para cima, só pela brincadeira. Espermatócitos, que é esse cara aqui, esses dois. E ovócitos primários, então o espermatócito primário é esse cara aqui. E o ovócito primário é esse cara aqui. Originam o mesmo número de gametas no final da segunda divisão meiótica? Não! Por quê? Esse cara aqui, ao final da segunda divisão meiótica, vai dar origem a 4 espermatozoides. E aqui vai dar um ovócito, depois vai ocorrer a segunda divisão meiótica, vai ocorrer um segundo corpo polar e apenas um óvulo. Tá? Então, não. São números diferentes. Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 1 só. Então, não é essa. Ovogônias, que é esse carinha aqui. Dividem-se por mitose e originam ovócitos primários. É mitose? Não é mitose, é meiose. Tá? Que entram em meiose logo após o nascimento. Não! Não, 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 não. Ela vira meiose. E não é após o nascimento, não. Tá? Logo após o nascimento, isso aqui, ela só vai fazer a meiose antes do nascimento. Vai começar isso aqui antes do nascimento e vai terminar só na puberdade. Não tem nada a ver. Letra C, espermatogônias, aqui em cima. E ovogônias, aqui em cima também. Dividem-se por mitose e originam, respectivamente, espermatócitos e ovócitos primários, que entram em divisão meiótica a partir da puberdade. Parece muito certo, certo? Muito certo, certo. Parece muito certo, ok? Porém, isso é válido para espermatócitos. Tá? Os espermatócitos vão começar a ser feitos tudo mais a partir da puberdade, mas não esse cara aqui. Esse cara já é feito ainda na vida intrauterina. Tá? Não é correto. Essa é uma questão difícil, cara. Isso aqui é, para o cara marcar isso aqui é muito uma bobeirinha. Tá? Presta atenção. A espermátide haploide, esse cara aqui, o espermátide, ela é de fato haploide, formadas ao final da segunda divisão meiótica, sim. Sofrem divisão mitótica, não, no processo de amadurecimento para gerar espermatozoide. Não tem mitose, é só amadurecimento. Não tem. Tá? E no final das contas, espermatócitos e ovócitos secundários. Cadê? Espermatócito aqui e ovócito secundário aqui. Formados no final da primeira divisão meiótica. Sim, tem quantidade de DNA igual de espermatogônias e ovogônias, respectivamente. Aí você olha a espermatogônia, ela é diploide. Olha a ovogônia e ela também é diploide. E aí você fala, não é possível, todas as alternativas estão erradas. Porém, respira fundo, rapaz. Ô guria, respire fundo, respire fundo. Não é assim, não. Olha só, ele não falou número de cromossomos, ele falou em quantidade de DNA. Tá? Lembra que para entrar no ciclo celular, existe uma fase S
tá? Durante a intérfase existe uma fase S em que o DNA é duplicado. Então, vamos ver aqui um gráfico para a quantidade de DNA. Então, você tem aqui, durante a intérfase, vou fazer a intérfase até aqui. O DNA está aqui, uma determinada quantidade. Vamos fazer mais aqui. Ó. Essa quantidade aqui. Quantidade C de DNA. Durante a fase S, ela dobra. Então, eu tenho aqui 2C. Então, a quantidade de DNA dobra. Vem a primeira meiose. E aí vai dividir esse dobro de DNA em cromossomos duplicados. Tá? Cada cromossomo aqui está duplicado. Então, apesar de ser a metade do número de cromossomo, como o cromossomo está duplicado, a quantidade de DNA é a mesma. E aí, na segunda meiose, é que cai para metade da quantidade de DNA lá da célula original. Por um detalhezinho, a letra A está correta. E se você não acertou essa daqui de primeira, não se preocupe, essa é uma questão realmente bem complicada. Agora, se você acertou, parabéns, isso é uma atenção muito grande, um domínio muito profundo da matéria. É isso aí, galerinha. Até a próxima!